Segurança predial pode ser definida como sendo um conjunto de medidas e ações destinadas a garantir a segurança estrutural, funcional e ocupacional de um prédio, protegendo moradores, funcionários, visitantes e o patrimônio como um todo. Dentre tais medidas e ações estão garantir a conformidade com leis e normas técnicas, evitando problemas judiciais, verificando as possíveis falhas na segurança predial e os respectivos impactos, incluindo os riscos de acidentes graves, como desabamentos ou incêndios que podem desencadear em ações judiciais por negligência ou por omissão, além de ocasionar a desvalorização do imóvel. Quando o empreendimento é entregue e o síndico assina o recebimento das áreas comuns, recomenda-se a assessoria de um engenheiro civil que não possua qualquer vínculo com a construtora, a fim de observar os interesses dos proprietários quanto ao prazo das garantias legais aplicadas a obras e edificações, regulamentadas pelo Código Civil nos artigos 610 a 626 e abrangendo a responsabilidade pelo dono da construção no artigo 937, além dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do construtor está regulamentada especificamente no artigo 618 do Código Civil, dispondo que nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, incluindo as estruturas principais da edificação, como fundações, vigas e pilares. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no caso de vícios de construção, o prazo prescricional para reclamar inicia-se a partir do momento em que ficar evidenciado o dano. O manual do proprietário entregue junto com a construção deve ser atentamente observado pelo síndico para evitar a alegação de que os defeitos construtivos foram em decorrência de falta de manutenção ou de mau uso. Sobre prédios mais antigos, em relação aos quais inexistem tais documentos, é recomendável contratar um laudo técnico a ser elaborado por engenheiro civil que indique as providências necessárias, a exemplo de uma impermeabilização de piso, reparo de trincas, etc. Em relação a componentes não estruturais, como instalações elétricas e hidráulicas, geralmente o prazo de garantia varia entre 1 a 3 anos. Sobre os vícios ocultos, são aqueles que não podiam ser observados por qualquer pessoa no momento da entrega do imóvel, mas surgem com o tempo, a exemplo de fissuras em vigas, que comprometem a segurança da estrutura. Neste caso, o prazo inicia-se conforme dispõe o artigo 26, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei nº 8.078 de 90. A partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, deve o interessado reclamar perante o construtor dentro de 90 dias, suspendendo tal prazo decadencial a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor, servindo para tanto uma notificação extrajudicial com aviso de recebimento pelos correios ou mediante entrega em cartório de títulos e documentos. Por isso, é tão importante que o gestor condominial realize inspeções técnicas periódicas mediante a contratação de engenheiros ou de arquitetos para avaliar a edificação, visando que sejam elaborados laudos que irão respaldar o pleito em face da construtora ou de qualquer outro responsável pela obra. Sobre as obras que podem ser realizadas pelo síndico, temos as necessárias, as úteis e as voluptuárias, que devem observar o quórum necessário para aprovação. As obras necessárias são aquelas realizadas para conservar a estrutura ou evitar danos, como reparos de infiltrações em fundações que dispensa aprovação prévia em Assembleia Geral de Condôminos, se urgente, podendo ser aprovada por maioria simples caso seja levada para deliberação. São obras úteis as que melhoram o uso ou aumentam a funcionalidade das instalações do condomínio, como a automação dos portões de pedestres ou da garagem, que também podem ser aprovadas pela maioria dos condôminos em assembleia.
Já as obras voluptuárias visam o embelezamento ou lazer e, apesar de agregarem valor ao condomínio, não são necessárias ao bom funcionamento do mesmo, a exemplo da construção de jardins ornamentais, sendo necessário obter a aprovação de 2/3 dos condôminos, ou seja, a quórum qualificado. O planejamento das obras pelo síndico deve priorizar as obras necessárias para garantir a segurança do prédio, como a instalação de rufos no topo da edificação, manta asfáltica para evitar infiltrações, etc., além de garantir que existam reservas financeiras para realizar obras emergenciais sem um rateio extraordinário, além de contratar empresas idôneas que garantam a execução das obras. Neste caso, é imprescindível pesquisar a reputação das mesmas para saber há quanto tempo existem, se possuem ações trabalhistas, fiscais ou indenizatórias, bem como se os sócios também estão em dia com as certidões negativas. Seguindo esta linha de segurança predial, a análise de riscos deve estar presente na gestão condominial. Eis que é um processo de identificar, avaliar e controlar perigos iminentes que possam comprometer a segurança do prédio e, claro, de seus ocupantes. Dentre as etapas para avaliar os riscos, podemos mencionar os estruturais, como rachaduras, os operacionais, a exemplo de elevadores sem manutenção, os ambientais, que podem causar incêndios ou alagamentos, devendo ser avaliados se há um baixo, médio ou alto impacto de tais fatos ocorrerem, para que as providências sejam tomadas com um plano de ação, englobando, claro, as medidas corretivas e preventivas. Os acidentes em condomínios podem ser com funcionários registrados, terceirizados ou até mesmo moradores. Por isso, é primordial implementar rotinas de inspeção com monitoramento de sistemas elétricos, hidráulicos e estruturais, além dos treinamentos capacitando os funcionários para situações de emergência, como realizado anualmente e essencial para a renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, além da prevenção, firmando contratos de manutenção mensal com empresas especializadas. Sobre a acessibilidade no condomínio, a Lei nº 13.146 de 2015 instituiu a inclusão da pessoa com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para garantir que os desiguais sejam tratados desigualmente na proporção de sua desigualdade. Ou seja, ao conferir maior proteção aos que mais necessitam, estes conseguem se nivelar aos demais de forma mais justa e equilibrada. Sobre a criação de vagas de garagem específicas, o Judiciário entende que, por gerar custos, essa deliberação deve ser aprovada previamente em Assembleia Geral de Condôminos, não sendo uma determinação legal que o síndico deve cumprir de forma automática. Dentre algumas adequações necessárias para garantir maior acessibilidade no condomínio, estão as rampas e elevadores especiais adequados à cadeira de rodas, rampas com a inclinação adequada em conformidade ao que determinam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, sinalização e comunicação adequados, principalmente nas saídas de emergência, que devem ser visíveis no escuro, placas com linguagem em braille, pisos táteis em áreas comuns, portas e corredores com a largura mínima para o trânsito de cadeiras de rodas, apoios e corrimãos contínuos nas escadas de emergência, banheiros e áreas de passagem. Uma cadeira de rodas no condomínio é indicada também, caso algum condômino não tenha condições de se locomover, ainda que momentaneamente devido a algum mal-estar ou qualquer outro problema de saúde. Evidentemente que toda obra gera gastos, e neste caso devem ser deliberadas em Assembleia Geral visando atender aos interesses da coletividade. O seguro obrigatório de toda edificação contra risco de incêndio ou destruição total ou parcial é disciplinado no artigo 1346 do Código Civil. Atualmente, os seguros prediais abrangem danos perante terceiros e outros sinistros que podem ocorrer em condomínios, sendo recomendável também ao síndico providenciar um seguro de responsabilidade civil como pessoa física,
Por isso, a cobertura pode ser desde a básica, que irá cobrir danos à estrutura física do condomínio, além dos adicionais de responsabilidade civil por danos a terceiros e a cobertura de outros bens, como os móveis das áreas comuns. A idoneidade da seguradora e as condições da apólice devem ser criteriosamente analisadas pelo síndico, que deve manter o seguro sempre atualizado. Os contratos de manutenção com empresas terceirizadas garantem que serviços especializados sejam realizados com qualidade, segurança e dentro das normas técnicas, conforme previsão contratual. A exemplo dos que são formalizados para a manutenção dos elevadores, inspeções regulares e testes de segurança dos sistemas elétricos e hidráulicos, além da prevenção de curto-circuito, vazamentos, mediante a vistoria frequente de tais instalações, serviços de portaria e vigilância realizados também por empresas certificadas e funcionários treinados. Renovação anual dos equipamentos contra incêndio, a exemplo da recarga dos extintores, testes de sprinklers e de alarmes. Evidentemente que os serviços, prazos e garantias no contrato devem estar detalhados para que haja fiscalização e avaliação, acompanhando a execução dos serviços, além de ser necessário revisar os contratos periodicamente para ajustes e renovações. Concluímos, portanto, que a segurança predial é um processo contínuo que exige planejamento, acompanhamento e atualização. Garantir o cumprimento de normas legais, realizar inspeções regulares e investir em manutenção preventiva são passos essenciais para proteger vidas e preservar o patrimônio.